Ai, vou pensar o carro na garagem, vou atrair, vou ficar parado pensando que vai vir, vai acontecer. Muita gente acreditando ser a lei do puff. Seja muito bem-vindo ao canal. Hoje o tema do vídeo será Lei da Atração através do O Segredo. O Segredo, em 2006, foi lançado pela escritora australiana Rhonda Byrne. Foi um sucesso no ano de 2006, onde o documentário relatou várias coisas sobre a lei da atração, vários conceitos que estavam escondidos, entre aspas, e tiveram grandes nomes lá dos Estados Unidos, como Bob Proctor, Joe Vitale, falando sobre a questão da mente, sobre a questão do pensamento positivo, como isso pode influenciar nossas decisões, a forma como a gente vê o mundo, como a gente pode atrair através do pensamento. Então, o segredo no documentário, no filme e no livro fala sobre essa temática, sobre a questão do pensamento, que você tem um pensamento, você atrai as coisas, você atrai as circunstâncias para a sua vida. Você atrai o que atrai pelo pensamento, pela lei da atração. E esse nome, essa palavra lei da atração ficou muito conhecida através do segredo, né? Depois que o livro foi surgido, muitos questionamentos, muitas pessoas interpretando de várias formas através da lei da atração, dizendo que a lei da atração é só pensar positivo e acontece. Não é bem assim. Há várias características que devem ser faladas. O livro O Segredo, o filme, o documentário, não veio mostrar como é a lei da atração. Eles vieram anunciar que existe a lei da atração. Em momento algum, o livro, o documentário, o filme veio explicando detalhadamente sobre a lei da atração. Não. Eles falaram que existe uma lei e que essa lei se chama lei da atração porque ela fala que toda energia emanada de um corpo retorna para ela de origem, que o seu pensamento ele tem poder. Então, a temática possível que poderia caracterizar dentro do segredo seria isso, mas por dentro há uma questão de estudos, de princípios, que isso precisa ser mais direcionado com aprofundamento para entender realmente como é a lei da atração, a sua definição, o seu conceito mais preciso. Vamos lá que eu vou explicar isso aqui no vídeo aqui. A questão da lei da atração, o nome lei da atração, que o nome é lei da atração é apenas um nome. Lá para 1950, eu Nightingale já falava sobre a lei da atração. Ele falava sobre que os pensamentos têm uma forma de atrair tudo aquilo que a gente pensa na maior parte do tempo. Porém, ele foi um precursor, mas quem falava isso também, bem antes, Buda, Jesus, Moisés, os grandes mestres, Sócrates, os grandes filósofos da época, Ernest Trismegisto, eles já falavam sobre isso. O que chegou nessa década foi através do segredo falando sobre a lei da atração. A própria Bíblia também fala da lei da atração. Porém, é só um nome. Lei da atração é só um nome. A questão sobre a definição. Lei da atração. É lei, porque uma lei ela é imutável. Não tem como ser mudada. A lei, ela existe. Então não pode ser imutável. Atração. Você atrai através de uma ação. Mas você atrai através de uma atração como? Através de um pensamento. Esse pensamento, muita gente leu o livro, leu o documentário, acreditava que era passar o dia todinho pensando positivo. Que se pensasse negativo ia acontecer um colapso, ia vir a questão do efeito Zenão, várias outras coisas. Mas não é só pensar positivo. É você ter entendimento que existem duas mentes, a mente consciente e a mente subconsciente. E o que você tem na sua mente consciente por muito tempo vai descer para o seu subconsciente. Mas a pessoa que tem entendimento da lei da atração, nesse meados anos 2000, né, 2006, ela tem que entender que tem programações já estabelecidas que recebeu na sua infância e na sua adolescência.
E para mudar essas programações, não é assim, vou pensar positivo para mudar essa programação. Não. Para mudar essa programação, existem dois requisitos: repetição e impacto emocional, através de um vínculo chamado autossugestão. Então, se você começa a ter uma repetição de palavras, de afirmações consciente através desse pensamento, mas sua crença subconsciente é mais forte, quem vai ganhar a crença subconsciente. Então, muita gente se frustrou com essa questão de pensamento positivo. Ah, vou pensar o carro na garagem, vou atrair, vou ficar parado pensando que vai vir, vai acontecer. Muita gente acreditando ser a lei do puff. Pensou e puff, aconteceu. Gente, isso não existe, a gente está no mundo físico. O que acontece? Como é a verdadeira lei da atração? Você tem um pensamento consciente. Esse pensamento consciente, ele precisa ser uma verdade para você colocar no subconsciente. Mas lá no subconsciente ele tem várias programações e várias crenças que podem ser opostas, que podem ser contras. Então o que você tem que fazer? Você tem que reprogramar. Você reprograma o seu subconsciente. Quando você reprograma o seu subconsciente, você colocou uma crença nova naquela crença antiga. E como é que faz isso? Você expande a consciência. E como é que expande a consciência? Você expande a consciência adquirindo um novo ponto de vista. Você tem um ponto de vista sobre determinada coisa e você começa a questionar aquela crença. Quando você começa a questionar aquela crença, você expande. Aí você diz, ó, agora eu estou conseguindo ver a margem maior. Antes eu tinha só esse ponto de vista, mas eu questionei aquela crença que recebi dos pais, que são autoridades, programadores, que recebi na infância ou na adolescência e acreditei como verdade. Então, se alguma pessoa que eu vi como autoridade falou alguma coisa pelo poder da autossugestão, através de repetição e impacto emocional, eu recebi aquilo como verdade e acredito que aquilo é, então eu acredito, então é uma crença. É um paradigma. Se eu acredito, eu tenho certeza. Se eu tenho certeza, eu atraio. Porque toda crença precisa ser comprovada. Então, a pessoa fica ali, naquela crença. Então, para ela reprogramar, ela precisa expandir a consciência. E ela expande a consciência através de repetição e de impacto emocional. Ela questiona a crença. Ah, fulano de tal falou que empreender é perigoso. Mas por que empreender é perigoso? Porque ele disse que um colega dele foi empreender e não obteve sucesso. Mas tem empreendedores de sucesso. Tem fulano de tal que empreendeu e foi um sucesso. Teve, claro, seus obstáculos, seus desafios, que é normal, mas ele foi um sucesso. Então é isso, é indagar. Você indaga a crença que foi colocada. Quando você indaga a crença que foi colocada, você reprograma. Quando você reprograma, você expande a consciência. Quando você expande a consciência, você já tem um novo ponto de vista. Por ter esse novo ponto de vista, ele está no subconsciente. Não exige esforço. Não exige ficar, vou ficar pensando positivo, ficar fazendo afirmações. Isso gera um estresse. Gerando um estresse, você está confirmando que não é. Quando você confirma que não é, você não tem. E você não atrai o que você quer, você atrai o que você é. E como você é no fundo do seu coração, que é o subconsciente, assim é. Provérbios 23, 7. Entendeu? Tá vendo como a lei da atração já está na Bíblia bem antes já estava na Bíblia. Então, é você ter certeza que é a fé inabalável, a certeza que é. Primeiro eu sou, depois eu faço e depois eu tenho. Porque quando eu tenho um paradigma que está no subconsciente, que é uma programação, eu vou ter uma emoção. Ao disparar essa emoção, eu vou gerar um entusiasmo. Eu vou gerar uma emoção que vai fazer eu agir. Porque a emoção é a química hormonal que faz eu agir. Então, quando faz eu agir, eu começo a ter uma ação, um comportamento. Quando eu tenho essa ação, esse comportamento, eu vou atrair pessoas, ocasiões e circunstâncias, atração, atração. Eu vou atrair pessoas, ocasiões e circunstâncias para comprovar essa crença, esse paradigma. Então, quando eu comprovo essa crença, esse paradigma, através disso, muitas pessoas chamam de coincidência, que não é. Porque toda causa tem seu efeito e todo efeito tem sua causa. Toda energia emanada de um corpo, ela retorna para ela de origem.
A pessoa ela atrai o que ela é, o que ela emana para o universo, ela volta para ela. Então, quando você já faz isso, esse processo, você atrai. Isso é a lei da atração. Você tem um paradigma, que é uma programação, tem a emoção, começa a ter um comportamento e tem um resultado. Então você vive esse processo. Não precisa ter essa questão de pressa, de ansiedade, de medo. Não, já é. Já é. Você age como tal. Você precisa agir como tal para poder tudo isso fluir naturalmente, sem pressão. E aí entra esse quesito da lei da atração. Você atrai o que você é, o que você tem na sua consciência, sua autoimagem, aquilo que você tem no seu subconsciente. Um processo de autoconhecimento ele é muito importante porque ele permite isso, você se conhecer, saber as suas programações, saber aonde ela está te levando, saber o que você quer. Se você quer algo, você precisa entrar na frequência desse algo. E como eu entro na frequência desse algo? Tendo comportamentos semelhantes que me façam levar esse algo. Mas se tem programações que são desfavoráveis a esse algo que você quer alcançar, você precisa mudar essas programações, reprogramar na mente subconsciente. Não é ficar pensando ou fazendo afirmações ou gestinhos e tudo mais. Não. É fazer essa reprogramação, que é uma neuroplasticidade. Você adquirir, né, que se chama na neurociência, neuroplasticidade é você adquirir um novo caminho neural. É que nem uma trilha. Você passa muito por uma trilha, ela abre os caminhos. Mas se você deixa de passar, ela fecha novamente. Quando você quer abrir um novo caminho, você vai ter que passar pela mata. Ah, mas aí que gera a questão do hábito, da disciplina, que vai aparecer um pouco exaustivo, chato no começo, é o desconhecido, mas de tanto você passar por repetição, você vai abrindo a trilha. E por abrir a trilha, você vê um novo caminho. E nesse caminho você vai conseguir chegar ao seu objetivo. Então, basicamente, seria isso. A questão sobre a lei de atração é isso. Muita gente deixa de acreditar, deixa eu vou usar a lei de atração. Muita gente faz isso, usar. Você não usa a lei de atração. A lei está funcionando 24 horas a todo momento. O que você faz é entrar na frequência do que você pretende, entendeu? E uma sacada aqui muito importante: não queira, não deseje, seja. Como eu já falei, você atrai o que você é. Então você precisa sentir isso no fundo do seu coração, né? Dentro do seu subconsciente, reprogramar a crença que é oposta e você já sentir que é real. E você pode fazer muito isso ao acordar ou antes de dormir, porque sua frequência cerebral está em teta, está mais lenta, você já está mais sonolento. O subconsciente ainda está ativado porque ele trabalha 24 horas e essa informação pode ser penetrada lá porque o fator crítico, né, que podemos dizer que seria o SAR, não vai haver conflito, ele vai estar mais suscetível para receber informação. Então é uma sacada também extra aí no vídeo para você poder fazer isso. Tudo bem? Se você ficou até aqui, deixa o seu like, compartilha, se inscreve no canal. Um forte abraço e até mais.